Antes de avançarmos com os trabalhos, primeiro agradecer à equipa pela apresentação exaustiva, rigorosa, muito disciplinada dos tempos, enfim, derrapamos um bocadinho, mas quero lembrar de duas coisas. Primeiro é que este estudo, à semelhança de todos os estudos financiados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, está disponível gratuitamente no site da Fundação. E, neste caso, até sobre diferentes formatos. Há o formato do resumo que está aqui na sala, há um livro grande que fica sempre bem nas nossas bibliotecas e que faz parte dos nossos patrimónios académicos e que também vai ser editado a curto prazo, e depois há um conjunto de livrinhos por idades da vida. Há um para a juventude, outro para a Restore of Life, outro para a fase tardia da vida ativa, outro com as sínteses totais. No fundo, tudo aquilo que foi aqui dito, enfim, vai ser objeto de publicação. Algumas em papel, outras em formato PDF, mas tudo gratuitamente e tudo acessível ao público. Segunda questão, o programa. Nós estamos ainda dentro dos nossos horários, embora um bocadinho em cima do nosso intervalo. O que está previsto é nós interrompermos às 4h15 para um coffee break e depois às 4h30 temos um debate. O debate vai ser moderado pelo José Vítor Malheiros e terá a presença do Manuel Lisboa, a Teresa Fragoso, o Vítor Sérgio Ferreira e a Teresa Pizarro Beleza. Portanto, devemos interromper às 4h15 e o debate é às 4h30. São 4h05. Teoricamente, temos 10 minutos para algumas perguntas rápidas e algumas respostas rápidas. Se tiverem dúvidas rápidas, perguntas rápidas, sugiro que as façam agora. Se forem questões para reflexão, podemos deixar para a segunda parte, para no pós-debate, porque aí sim haverá mais tempo para intervenções de fundo. Mas pronto, temos alguns minutos, se quiserem colocar algumas questões mais diretas, mais concretas, mais rápidas à equipa, aproveitem. Força. Não é uma questão, é só uma proposta, é que em vez dos custos de masculinidade, a minha masculinidade reage um bocadinho mal a isso, se adote a designação de custos de um determinado modelo de masculinidade. De um modelo talvez dominante, do modelo dominante de masculinidade, mas não parece que seja um custo da masculinidade. Eu gosto de pensar que mantenho a minha masculinidade recusando muitos destes custos. Boa tarde. Uma pergunta rápida. Obrigada a todos por este estudo magnífico. Fiquei com curiosidade de perceber, falaram várias vezes, agora no final a doutora Anália Torres referiu que nós estamos cada vez mais iguais, as diferenças biológicas já não são assim, já não têm um impacto tão forte. O Dr. Bernardo Coelho também falou no facto de que os homens são mais valorizados pelas entidades patronais e, portanto, por isso mesmo, logo à entrada do mercado de trabalho, são mais privilegiados. E eu pergunto-me nesta articulação, como é que vocês analisaram a questão da maternidade? Porque ainda que seja verdade que nós estamos cada vez menos limitados pela questão da maternidade, os 9 meses de gravidez e a forma, e a meu ver, como as entidades patronais continuam não só a ver essa potencial ameaça, como também o impacto depois isso terá ao longo da vida, parece-me que é flagrante ainda nos dias de hoje e cada vez mais evidente perante aquilo que mostraram. Como é que enquadraram isso no estudo? Foi uma coisa que pensaram especificamente? Sugiro que a equipa responda já. Há mais alguma questão? Então vá, mais uma questão e depois damos a palavra à equipa. Boa tarde. Antes de mais, claro, felicitar este excelente trabalho, mais um, da professora Anália e da sua equipa. Eu gostava só de deixar aqui 2 notas. Primeiro, em relação à saúde e quando se referiu o facto dos homens se exporem mais ao risco, acho que há um aspecto que não foi, pelo menos não foi aqui explicitado. Se calhar não é tanto dos homens se exporem mais ao risco, mas de serem mais expostos ao risco, nomeadamente naquilo que tem a ver com os acidentes de trabalho, que tem, obviamente, uma ligação direta com as questões de género. O segundo aspecto, se me permitem, e em relação a estas conclusões finais da professora Anália Torres, quando referia os custos da masculinidade ou de uma certa masculinidade, eu permitir-me acrescentar um outro, que é o seguinte: quando há fenómenos que impendem sobre os homens,
e não é suposto que isso aconteça, nomeadamente na violência interpessoal. É do vosso estudo, por exemplo, que, salvo erro, em 22% das situações de violência contra homens, quem foi perpetrador de violência foram mulheres. E não é suposto isso acontecer. E, portanto, se calhar não é suficientemente valorizado. Obrigado. Sim, senhor. Não havendo mais uma pergunta rápida e depois fechamos. Sim. Muito obrigada. Para já gostaria de agradecer a apresentação deste extraordinário estudo, mas gostava de deixar aqui um desafio. Tendo em consideração o aumento da esperança de vida, para quando um estudo sobre as desigualdades de género para além dos 65 anos, porque era uma matéria que me interessava particularmente. Muito obrigado. Esse desafio já foi lançado, portanto a Fundação já sabe que a parte 2 do estudo está encomendada. E neste caso com apoio público, não é só a equipa. Sim, senhor. 5 minutos para a equipa para responder. Sim. Vamos responder todos. Não, mas ok. Mas rapidamente, sobre a questão da maternidade. Ainda bem que levantou a questão, porque eu aliás faço questão de muitas vezes dizer isso, de distinguir, assim como agora distinguimos as idades, faço sempre distinguir. Muitas vezes as pessoas raciocinam sobre as mulheres e estão a falar sobre mães. E, portanto, mães não são... Mães são mulheres, mas o contrário não é verdade. O contrário não é verdade. Ou seja, muitas vezes nas médias, não é, aparece, e nós fazemos questão, depois está no livro, não é? Vemos mesmo quem são as mães que estão a trabalhar, as mães quantos filhos têm, portanto, na Europa toda, e a comparação, etc. Portanto, isto está lá e levantou uma questão que é, de facto, uma questão muito importante, porque é evidentemente também por isso o que é que está na cabeça de um homem ou uma mulher quando recrutam preferirem um homem ou uma mulher. Pois está a ideia de que vai falhar mais e tal. Ora, uma das coisas que eu estava para dizer naqueles, mas que prefiro poupar o tempo para acabar, era esta, é que, reparem a contradição, e a contradição que é, por um lado há uma inércia relativamente à ideia da menor competência e da menor dedicação das mulheres em relação ao mercado de trabalho. E essa questão está muito demonstrada do ponto de um conjunto de estudos que não tem, inclusive há estudos que mostram que as mulheres, retirando as questões do tempo que retiram da maternidade e da paternidade, das licenças, faltam menos ao trabalho do que os homens. Faltam menos ao trabalho. Portanto, quer dizer, há um conjunto de mitos a este respeito. Portanto, também há inércias de pensamento por quem recruta que muitas vezes, de facto, não valoriza uma coisa que reparem que é absolutamente contraditória, que é que, até em condições das mulheres terem mais CV do que os homens, isto, de facto, não acontece a preferência pelos homens. E, portanto, isto é toda uma ideia relativamente àquilo que é uma pessoa trabalhadora que tem que acabar, no sentido em que os homens também querem ter filhos, aqueles que querem ter, não é? E, portanto, só que é suposto que quem vai tomar conta desses filhos são as mulheres que eles têm. Se nós pensarmos, por outro lado, que os casais cada vez mais são de pessoas também há casais do mesmo sexo, que é como é que eles organizam a sua vida, como é que quando adotam, como é que resolvem fazer estas coisas. Partilham isto, independentemente. Temos que começar a pensar todos, é que há pessoas, essas pessoas em geral têm família ou têm ascendentes, mesmo que não queiram ter descendentes. E, portanto, as pessoas que têm que ganhar vida trabalhando, têm também que ter essa esfera da vida pessoal, que, aliás, se não estiver bem resolvida, também não trabalham bem. Portanto, esta questão, e isto é uma mudança de paradigma que nós temos que ter todos, que passa a dissociar mães, filhos, cuidados à família das mulheres, e passa a associar isso a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que, para ser uma pessoa produtiva, tem que ter a sua vida pessoal bem organizada. Portanto, eu julgo que é este movimento porque no fundo a sociedade é como se já tivesse feito isso. As pessoas, na sua movência, na sua vontade de se afirmarem enquanto indivíduos nas suas diferentes dimensões da vida, as mulheres fizeram esse movimento. Os homens fizeram menos um movimento diferente. Mas também porquê? Porque eu disse só que não há só uma diferença. Há uma desigualdade e uma desvalorização dessa esfera da vida. Portanto, o que nós temos que fazer é valorizar essa esfera da vida tanto como a outra. E depois pôr lá pessoas e pôr nome de pessoas e deixar de pôr homens e mulheres. Porque, aliás, é isso que agora é cada vez mais evidente. Recursos da masculinidade, temos que arranjar maneiras, até as palavras têm de se pensar de outra forma. E nós andamos sempre nisto, que é a masculinidade hegemónica, porque também não gostamos muito disso, mas é verdade que há um determinado tipo de masculinidade associado a uma lógica tradicional de masculinidade, qualquer coisa assim, um modelo, pode ser.
pode ser, sobretudo, tradicional para se perceber que é uma outra forma de ser homem. Isso, para mim, está inteiramente comprado. Está comprado. E acho que no livro está mais, Está no no livro plural. está mais Tá. específico. Também foi uma questão de economia do slide. Não sei se só em relação aos homens vítimas. É uma coisa que eu costumo. Olha, até liga bem com esta questão agora que eu falei da história das pessoas. Pôr lá as pessoas e não pôr mulheres nem homens. Muitas vezes, por exemplo, há estudos que mostram. A Diana Maciel tem um trabalho que fez sobre isso na tese de mestrado, que é quando um homem, por exemplo, está à frente de uma autarquia e está sozinho a tomar conta dos filhos, ele tem os mesmos problemas que tem uma mulher. Ou seja, não interessa, interessa quem é que está nesse lugar. Se nesse lugar está um homem, esse lugar também vai ser desvalorizado. Ou seja, o lugar da... E a mesma coisa relativamente à questão do lugar da vítima no caso da violência. Lembrei-me disso por causa disto, não é? Porque quando, de facto, quem está num lugar de fragilidade, em geral são as mulheres. Por isso é que há muito mais mulheres violentadas. Mas também pode acontecer que haja homens que estejam em lugares de fragilidade e que por isso também podem ser violentados. Muito bem, obrigado pelas respostas. São 4h15, vamos interromper. 4h30, temos o debate.